Hoje eu tô com 248 horas nele. É um jogo que me trouxe muitas experiências positivas, né, com relação à indústria. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Reinoso, né, Oficial Reinoso. Muito obrigado por clicar nesse vídeo, primeiramente. Hoje eu vim falar para vocês referente a Kingdom Come Deliverance 2. Vai ser um vídeo rápido e contando a minha experiência geral com relação a essa obra de arte. Então, se você quer saber tudo sobre isso, fica até o final e vem comigo. Referente ao Kingdom Come Deliverance 2, eu quero começar falando principalmente referente à história. O jogo, ele é muito focado em história, principalmente se o teu gameplay ele foca nisso, porque um dos aspectos muito importantes é a liberdade que você tem de poder traçar o teu próprio rumo, construir o teu Henry da maneira que você achar melhor. Então, com relação à história, sem spoilers, ela se inicia exatamente onde o primeiro jogo acaba. O que eu posso dizer, sem spoiler nada, é que a história é simplesmente fenomenal, cheia de viradas, vários plot twists, não só a história, mas como as quests secundárias, principalmente porque a Warhorse, né, o estúdio que investiu nesse jogo, eles colocaram muito ênfase em fazer cutscenes com os próprios atores, né, como o Cap e tudo mais. Então, todas as missões principais e as side quests, elas estão ali todas animadas, com essa questão ali da fisionomia, do ator, enfim, com cenas animadas. Então é algo que me cativou bastante e eu gostei muito. Com relação à história, basicamente é isso que eu posso falar, sem spoiler muito. Então assim, para você poder saber mais, jogue o jogo. Basicamente é isso. Mas com relação ao gameplay e as mecânicas, eu posso dizer que tudo o que tem no primeiro jogo, o estúdio, né, a Warhorse, ela pegou nesse segundo jogo e aprimorou, melhorou de todas as formas. Principalmente a questão do combate em si, a questão de você poder preparar poções para quem já está familiarizado com o primeiro jogo. Todas as mecânicas pertinentes ali referente ao primeiro jogo foram refinadas para poder justamente entregar o melhor gameplay possível para você poder realmente se imergir nesse mundo. Então, o que eu tenho para dizer referente às mecânicas é que realmente foi uma coisa assim extraordinária para mim. Passando para os gráficos, o primeiro jogo, assim como o segundo, ambos eles foram desenvolvidos na CryEngine, que é da empresa Crytek. É uma engine que ela é bastante popular, principalmente pelos jogos Crysis, e também o primeiro Far Cry, ele foi feito na CryEngine. Depois a Ubisoft adquiriu ali os direitos da franquia e tal, e aí eles acabaram adotando a engine própria. Mas assim, a Crytek, ela desenvolveu uma engine que, se você fizer o teu produto muito bem, ela consegue te entregar gráficos muito bons. E o jogo, ele tem gráficos excelentes, você consegue ver, principalmente comparado com o primeiro jogo, as expressões faciais muito mais detalhadas. Você consegue ali discernir uma certa expressão, né, do personagem, quando ele tá com raiva, quando ele tá triste, quando ele tá alegre. Então é algo muito positivo para esse avanço que a sequência teve, com base ali no que eu vi, né, no meu gameplay. Eu joguei no PlayStation 5. Foi um jogo muito bom, principalmente com relação a essa questão ali das expressões espaciais, contribui bastante para a imersão no teu gameplay. Com relação à recepção do jogo, a crítica, hoje, se vocês forem pegar as reviews do game com base na opinião de usuários no Steam, vocês vão ver que é overwhelming positive. O que isso significa? Significa que é muito positivo. É um dos jogos que em toda loja da Steam está muito bem avaliado. Então, ou seja, vale ter um investimento, principalmente nós, né, brasileiros, quando a gente vai escolher algo ali para poder
jogar, né, principalmente considerando aí os preços, né, que a gente tem hoje em dia, a gente precisa se atentar aos reviews. Então, o jogo tem reviews muito boas. Mas assim, eu alerto, não é pra todo mundo, porque o jogo, ele segue seu ritmo, ele é slow paced, vamos dizer assim, é um jogo que tem um ritmo lento, de acordo com a tua gameplay, muito similar ao Red Dead Redemption. Principalmente questões assim com progressão de personagem, questão de história. Então ele se desenvolve ali gradualmente e sempre que você tem um avanço na história ou na progressão do personagem, principalmente com base no gameplay, é muito recompensador e contribui para a imersão. Então assim, as críticas desse jogo é muito boa, então vale a pena. Aí assim, deixando a minha opinião como um todo referente a esse jogo, hoje eu tô com 248 horas nele. É um jogo que me trouxe muitas experiências positivas, né, com relação à indústria, principalmente com relação a zelo, cuidado dos desenvolvedores. Foi algo assim muito fantástico. De verdade. É um jogo que é obrigatório para quem gosta de desafio, gosta de uma boa história e que realmente consegue se permitir se dedicar a um tempo para poder investir nele. Porque hoje a gente vive numa época onde as redes sociais, muitos jogos por aí, entregam aquele estímulo, né, instantâneo, aquele negócio, adrenalina e toma e toma. Então, já o Kingdom Come Deliverance, ele nesse quesito ele vai no ritmo oposto. Então é algo que você precisa ter ali um cuidado na hora de fazer tuas escolhas, na hora de poder jogar, porque realmente as tuas escolhas, elas importam e nada fica ao acaso. Quem jogar vai entender. Então assim, fica aí o meu convite, né? Com base nessa análise para que vocês possam aí, no caso, tendo a oportunidade, seja numa promoção, ou seja, se vocês ganharem de presente de alguém, vocês possam desfrutar dessa obra-prima que é um dos nominees, né, a Game of the Year e também ao melhor RPG. Além de eu poder ter tirado esse espaço para falar um pouco referente ao geral, né, as minhas impressões, eu também queria falar referente a justamente essa questão, ao reconhecimento da Warhorse Studios, que é um estúdio que, desde o primeiro jogo, eles tiveram o foco principal, a comunidade, o jogador, o produto final, o que eles iriam entregar. Então isso foi, pra mim, uma coisa que eu senti e é simplesmente extraordinário. E assim, eu posso dizer pra vocês que vai ser difícil a gente ver algo parecido nos próximos anos. Talvez com GTA 6, mas GTA 6 é outra coisa, mas diferenciar jogos no geral, muito difícil. Então assim, quem pegar pra jogar, desfrute, aproveite. E, mais importante, deixa os comentários aqui no vídeo, referente ao que você achou. Mas o mais importante, se inscrevam no canal, badala aquele sininho, deixa o like para poder fortalecer aí o nosso trabalho. E também, no caso, comentem. A opinião de vocês é importante, principalmente porque eu vou ler todos os comentários e eu quero ver também o que vocês acham. E caso a sua opinião não seja igual à minha, não tem problema nenhum. Acho que o mais importante é a gente poder justamente falar abertamente referente ao que a gente joga, principalmente porque a gente paga muito caro referente ao nosso entretenimento. Jogar videogame no Brasil é um investimento de peso, então comentem, deixem aí a opinião de vocês e queria agradecer para quem estiver vendo esse vídeo, principalmente porque eu fiquei aí um tempo fora, eu acabei tendo que me focar em outras coisas, mas eu não podia deixar de falar algo referente a esse jogo, porque ele é simplesmente extraordinário. É um jogo que merece a atenção de vocês. Então, assim que tiver a oportunidade, jogue e deixe os comentários aqui, tá bom? No mais, excelente final de ano, né? Boas festas. Tamo junto. Até o próximo vídeo.